ordem parcial, desculpa, é o último assunto do nosso capítulo sobre pensamento relacional. Se não me falha a memória, ele é o último assunto. Aí tem uma seção nesse capítulo que fala sobre teoria dos grafos. Essa seção eu não vou abordar, mas eu recomendo, né, aqueles que tiverem curiosidade, aqueles que tiverem interesse em entender um pouco mais sobre a teoria dos grafos, que dê uma olhadinha nessa seção, dê uma lida, que é interessante, né? Afinal de contas é um pouco mais de conhecimento para vocês, e eu acredito que ela também possa ser útil quando vocês estiverem cursando algoritmos em grafos, já no terceiro período, se não me falha a memória. Beleza? Então, eu vou aqui apresentar nosso resultado aqui das respostas e tecer alguns comentários com relação a o que vocês responderam. Bem, a nossa primeira questão, ela dizia o seguinte: uma das propriedades que caracteriza a relação de ordem parcial é alternativa 1, a transitividade, alternativa 2, a reflexividade, alternativa 3, a antissimetria, que é a correta, e eu vejo que a maioria acertou, parabéns, e a alternativa 4 era a simetria, certo? Então, a relação de ordem parcial, diferente da relação de equivalência, que foi a relação que a gente estudou anteriormente, ela lida com as diferenças entre os elementos de um conjunto, certo? Então, essa relação de ordem parcial, ela é muito empregada dentro da computação, e a gente vai até ver isso com mais detalhes no segundo tempo, certo? E o que caracteriza uma relação, seja ela de uma relação de equivalência ou seja uma relação de ordem parcial? São determinadas propriedades. Então, na semana passada, a gente viu as propriedades que caracterizavam a relação de equivalência. Que propriedades eram essas? Era a reflexividade, a simetria e a transitividade, né? Ao passo que a relação de ordem parcial, ela tem praticamente as mesmas propriedades, muda somente uma, que no caso ela não tem a propriedade da simetria, ela tem a propriedade da antissimetria. E é sempre importante lembrar para vocês que antissimetria não é a mesma coisa que assimetria. A simetria é a ausência de simetria, certo? E a antissimetria não é, tá bom? Então, parabéns ao pessoal que acertou aqui, foram 11 perguntas corretas, muito bem, show de bola. Bom, aí, a segunda questão, a simetria é a ausência de simetria, né? Acabei de comentar com vocês, verdadeiro, maioria acertou, parabéns. É comum a gente confundir, achar que a assimetria e a antissimetria são a mesma coisa, né? Então, acredito eu que esses 4 que assinalaram aqui falso, né, podem ter se confundido com com relação à antissimetria, né? São termos parecidos e tal, é muito natural realmente haver essa confusão, beleza? Parabéns aos 13 que acertaram, muito bem. Vamos aqui à terceira questão, sobre conjuntos parcialmente ordenados. É correto afirmar, exceto. Então, conjuntos parcialmente ordenados são aqueles conjuntos que possuem uma relação de ordem parcial, certo? Então, tanto você vai encontrar na literatura matemática conjunto parcialmente ordenado, ou conjunto que possui a relação de ordem parcial, certo? Entendido? Aí, nessa questão aqui, tem a história do exceto, né? Como a Germana comentou ali, não tinha visto o exceto. Esse exceto, ele costuma ser uma casca de banana que acaba levando vocês ao tombo, né? Então, vamos lá. A maioria acertou, parabéns, né? 8. Aliás, se a gente somar os que erraram, né, dá um pouco acima dos que acertaram. Então, mas é uma questão confusa, né? Então, vamos lá. Se um conjunto X tem uma relação, tem uma ordem parcial, e aí eu queria chamar a atenção de vocês, meus caros, para esse símbolo aqui. Esse símbolo, que eu até vou comentar também no segundo tempo, né, ele lembra muito aquele operador menor ou igual, que é muito comum a gente encontrar na literatura matemática, encontrar nas linguagens de programação também, certo? E aqui ele tem uma sutil diferença, não sei se dá para vocês perceberem, né, mas que o símbolo que está acima do traço horizontal, ele é um pouco curvo, né, diferente do menor ou igual, que tradicionalmente a gente vê.
Ele, em alguns livros de matemática, os autores utilizam ele de maneira gráfica para poder simbolizar a relação de ordem parcial, para não confundir com o menor ou igual, certo? Então, vamos lá. Se um conjunto X tem uma ordem parcial, ele é parcialmente ordenado. Perfeito, né? Então, é um tanto óbvio lulante, né? Dizer que se o conjunto X possui uma ordem parcial... Oi, Mariana, diga. Você quer fazer uma pergunta? Sim, quer que tenha esse símbolo? Isso, exatamente. Ele é um pouco curvo. Ele é colocado um pouco curvo justamente para não confundir com o símbolo do menor ou igual, né? Eu vou fazer uns comentários sobre isso no nosso segundo tempo, tá bom? Deixar para a gente comentar melhor no segundo tempo. Não é o está contido. O está contido, apesar de que a relação de continência, né, dizer que um determinado conjunto está contido em outro, é uma relação de ordem parcial também, certo? Mas a gente vai comentar isso depois, tá certo? Então, opa, tá chegando alguém aqui. Seja bem-vindo, Júlio. Acho que era o Júlio que chegou, né? Acho que era. Então, a alternativa correta. É possível ter elementos A e B de forma tal que A é menor ou igual a B e B é menor ou igual a A. Né? Então, esse daqui era o exceto, porque nós temos uma situação em que o elemento A é menor do que o B e o B é menor do que o A simultaneamente. Então, essa alternativa aqui, se vocês tivessem prestado mais atenção, né, os 9 que assinalaram incorretamente, tinham percebido uma contradição, uma inconsistência nessa alternativa, certo? Você poderia já assinalar ela, cravar ela, só por conta de estar dizendo que o A é menor ou igual a B e o B é menor ou igual a A. Vejam que nós temos aqui um I, né? Esse denota a conjunção, e todos vocês sabem que pelo princípio da não contradição, eu não posso ter uma proposição que seja verdadeira e falsa simultaneamente, certo? Bem, e a última alternativa, podemos ter elementos incomparáveis em um conjunto parcialmente ordenado. Exatamente, um conjunto parcialmente ordenado, a gente vai ter os chamados elementos incomparáveis. Com relação a esses elementos incomparáveis, eu também vou comentar sobre eles, fazer uma espécie de revisão no segundo tempo, e aí eu acredito que vai ficar mais claro para vocês. Mas eu acho que o que fez 9 pessoas pisarem na bola nessa questão foi não ter observado a presença da palavra exceto ali no enunciado. Bom, então tenham muito cuidado com relação a isso aí, tá certo? Beleza? Bom, vamos avançar aqui um pouquinho mais. Temos ordem total quando um conjunto X ordenado parcialmente não tem elementos incomparáveis. Perfeitamente correto. Então, nós temos aí a chamada relação de ordem parcial, né? E também temos a relação de ordem total. Então, a diferença de uma relação para outra é só a não existência, né, de elementos incomparáveis. A gente vai falar mais sobre os elementos incomparáveis e elementos comparáveis no nosso segundo tempo, certo? Então, aí vocês podem observar o seguinte, nós temos 2 tipos de ordem, né? Uma ordem total e uma ordem parcial, certo? Beleza? E vamos para essa última. Observe o diagrama de Hasse e diga quais os elementos minimal e maximal, respectivamente. Né? Deixa eu voltar aqui no nosso formulário, que aí eu mostro para vocês esse diagrama, que fica mais fácil de eu comentar com vocês, certo? Um momentinho, que eu estou aqui carregando aqui outra tela. Vamos lá. Opa! Deixa eu só habilitar de novo aqui as respostas. Pronto. Meus amigos, está carregando aqui. Sim, meu querido. Pronto. Seguinte, sobre o diagrama de Hasse, eu também irei comentar novamente sobre ele. Eu acho que o diagrama é um assunto muito importante para vocês compreenderem bem, né? Então, eu preciso comentar um pouquinho mais sobre ele com vocês. Seguinte, às vezes a gente confunde as expressões maximal com máximo e minimal com mínimo. No segundo tempo, eu vou destrinchar isso em mais detalhes para vocês. Então, o que nós temos aqui? Nós temos esse diagrama de Hasse, eu tenho aqui esses
Germano, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Não, então, essa confusão é natural, Germano, certo? Então, a gente está começando a gente vai se apropriando de determinados conceitos, eles costumam realmente confundir a gente. Mas o importante é a gente perceber onde é que foi o nosso erro, nossa confusão, né, e corrigir. E, mais uma vez, eu queria dizer para vocês que não é preciso ter vergonha de ter errado, né? O erro faz parte do processo de aprendizado. Né? É errando que se aprende, certo? Não tenha medo de errar, não. Só quem erra é quem tenta. Né? Se você não quiser errar nunca, então não tente nunca, não faça nada, fique deitado na cama, não sai mais para a vida, certo? Mas aí também você não vai viver, correto? Então, gente, vamos lá. Nós temos aqui esse elemento H, que está aqui no topo, né? Certo? E temos aqui esses dois elementos A e B. Aí ele pergunta o seguinte, diga quais os elementos minimal e maximal respectivamente, certo? Então, no caso aqui, a resposta correta, né, era o elemento minimal, os elementos minimal eram o A e o B, né, e o H, ou seja, a nossa última alternativa, correto? Deixa eu voltar aqui nas respostas. Lá. Exatamente, A, B e H, como vocês colocaram aí. Mas voltando lá para o diagrama, eu preciso só comentar uma coisinha com vocês. Meu Deus, porque ele não volta. Ah, tá. Então, é o seguinte, um diagrama de Hasse, ele pode ser confundido com um grafo. Só que ele tem umas propriedades que diferem do grafo. Mas isso eu também quero comentar somente no segundo tempo, tá bom? Então, a ideia por trás da história do minimal e do maximal é o seguinte, eu posso ter um ou mais elementos minimal ou um ou mais elementos maximal, certo? No caso do minimal e do maximal, a gente costuma confundir com a ideia de mínimo e de máximo, certo? Só que, no caso de um elemento mínimo e de um elemento máximo, nós vamos ter apenas um de cada, certo? E isso vocês vão compreender bem direitinho no segundo tempo, garanto a vocês. Já os elementos minimal e elementos maximal, nós podemos ter mais de um, ou talvez não ter nenhum deles, certo? Isso vai ficar claro para vocês. No primeiro momento, é um tanto confuso, porque isso fere alguns, digamos assim, alguns sensos comuns que a gente tem na cabeça da gente, né? Porque a gente está realmente confundindo com o conceito de máximo e de mínimo, certo? Beleza? Bom, deixa eu encerrar aqui esse compartilhamento, mas no geral foram muito boas as respostas de vocês, certo? Parabéns a todos, beleza? E agora a gente vai para o nosso glorioso intervalo e daqui a 10 minutos a gente volta, certo? São 10h24, quando for às 10h35 nós estaremos de volta para um segundo tempo bem bacana. Vou deixar vocês com as musiquinhas, beleza? Tá bom? Interromper aqui. Pronto.